Na tentativa de atrair turistas, mesmo durante a quarentena, Campos do Jordão autoriza, com restrições, a abertura de comércios não essenciais e amplia a capacidade de reservas em hotéis durante o feriado que marca o início da temporada de inverno na Serra da Mantiqueira. Mesmo com a flexibilização, o movimento ficou abaixo do esperado. No litoral norte, cidades voltam a montar bloqueios sanitários como medida preventiva para controlar o acesso de visitantes e não reduzir os índices de isolamento social. A Polícia Civil de São José dos Campos investiga o desaparecimento de um casal após negociação para a venda de um carro em Paraibuna. Taubaté confirma a sexta morte por coronavírus. Cidade volta a registrar aumento da taxa de ocupação de leitos de UTI. E ainda como foi a celebração de Corpus Christi para os católicos durante a pandemia. Em Caçapava, mesmo sem procissão, tradição dos tapetes foi mantida. E em Aparecida, a missa no Santuário Nacional foi realizada sem a presença de fiéis, com transmissão pelos canais de comunicação. Quinta-feira, 11 de junho, o Band Cidade segunda edição começa agora. Acompanhe também nossa transmissão pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Hoje, dia de Corpus Christi, feriado que tradicionalmente marca o início da temporada de inverno na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão estaria lotada se não fosse a pandemia do coronavírus. Pois é, mas depois de mais de 2 meses de portas fechadas, o comércio não essencial foi autorizado a reabrir hoje e também no fim de semana, notícia que animou os poucos turistas que visitam a cidade. Os hotéis, as reservas também foram ampliadas e podem chegar até 40% de ocupação. Mas as medidas de flexibilização ainda deixam de fora o setor gastronômico, que amarga prejuízos. Não era a lotação esperada para o feriado de Corpus Christi, mas nesta quinta-feira a Praça do Capivari estava bem diferente das 3 últimas folgas prolongadas. Há mais de 2 meses a cidade não recebia turistas. Os poucos visitantes que subiram a serra também puderam aproveitar a abertura do comércio não essencial, que a partir de agora está autorizado a funcionar nos feriados das 9 da manhã à 1 da tarde. Foi uma surpresa haver lojas abertas, né? A questão dos restaurantes também. A gente já sabia que o comércio ia estar semi-aberto, né? Então a gente só veio para conferir mesmo e aquele passeio de turista, né? A flexibilização da abertura do comércio de Campos do Jordão, que até então não podia funcionar em feriados, foi anunciada pelo prefeito Fred Guidoni na noite desta quarta-feira pelas redes sociais. Na transmissão ao vivo, Guidoni disse ainda que o comércio agora também está autorizado a abrir aos fins de semana. A cidade está com 67 casos e uma morte confirmada por coronavírus. Como os nossos números vêm crescendo, nós não fizemos nenhum grande avanço. Mantivemos da mesma maneira que estava na semana anterior, só incorporando o sábado e o domingo para o comércio, mas desde que todos cumpram a regra sanitária, os protocolos de conduta. Dessa maneira, a gente pode ir avançando semana a semana. Mas é importante dizer que os números de Campos do Jordão estão numa crescente e, nesse momento, nós estamos em estado de alerta. Não é hora, então, de dar passos largos para frente. É hora de ter a consciência de que nós temos que ter cautela na hora de avançar. A rede hoteleira também foi autorizada a flexibilizar o atendimento. Hotéis e pousadas agora podem funcionar com 40% da capacidade de atendimento aos hóspedes. Desde o dia 2 de junho, o setor só podia abrir com 20% da capacidade. Neste hotel, na Vila Capivari, o número de quartos disponibilizados aos turistas aumentou de 10 para 20. Mas o seu Carlos, um dos proprietários, acredita que ampliar a capacidade não resolve o problema. Neste Corpus Christi, apenas um dos quartos foi reservado. O hóspede tenta fazer a reserva, ele liga para a recepção e a recepção precisa informar que não tem refeição na cidade, não tem restaurantes abertos nem bares. E além disso, os pontos turísticos todos estão fechados. Então isso praticamente bloqueia. Então o cliente praticamente não faz a reserva. A maior parte dos hoteleiros reclamam da não abertura dos pontos turísticos. Você pega, por exemplo, um shopping, tem acumulação de gente. Você pega um horto florestal,
Você está no meio da mata, não tem perigo nenhum. Então, esses pontos deveriam ser abertos. O setor gastronômico ainda não tem permissão para atender o público. Por isso, empresários e funcionários de bares e restaurantes fizeram um buzinaço na noite de ontem em frente à prefeitura para reivindicar a flexibilização também nesses estabelecimentos. O prefeito informou que o município só pode liberar a abertura desses espaços a partir do dia 28 de junho, conforme foi determinado pelo governo do estado. Mas destaca que, para isso acontecer, vai depender do número de casos da Covid-19 nas próximas semanas. A flexibilização ela só ocorre se nós passarmos da fase laranja para a fase amarela do Plano São Paulo. Este período do dia 15 de junho até 28 de junho é um novo período de isolamento social ainda na fase laranja, com essas regras que estão vigentes. E aí nós vamos avaliando dia a dia, semana a semana, o crescimento dos números, não só em Campos do Jordão, mas também em toda a região, a disponibilidade de UTIs e leitos de internação. Enquanto isso, restaurantes como o do Luiz Fernando passaram o Corpus Christi trabalhando apenas com entregas. Ver o local completamente vazio no feriado que tradicionalmente marca a abertura da temporada de inverno é difícil, pois o faturamento com delivery tem sido bem baixo. É uma perda muito grande para a cidade, não só para o ramo de restaurantes, mas para todos os ramos. Nós poderíamos bem que estar abertos, funcionando parcialmente, com todas as medidas, com todo o detalhamento que se faz necessário, né? O protocolo que nós temos é um protocolo grande, um protocolo bom, que dá segurança para o colaborador e para o cliente, para o turista que vai estar no restaurante. Para evitar a circulação de turistas, as cidades do litoral norte prepararam um esquema especial durante este feriado, com bloqueio sanitário próximo ao acesso às praias e orientação aos visitantes. Em Caraguatatuba, que continua na fase 2 do Plano São Paulo, com restrições no funcionamento de diversas atividades, a Prefeitura montou uma barreira sanitária no posto da Polícia Rodoviária Estadual, próximo ao quilômetro 82 da Rodovia dos Tamoios. No local, os motoristas são questionados sobre o estado de saúde de cada ocupante do veículo. O bloqueio volta a acontecer nesta sexta-feira, entre 9 da manhã e 2 da tarde. O acesso às praias da cidade continua suspenso e o estacionamento na orla também segue proibido. Em Ubatuba, a rede hoteleira continua fechada e os restaurantes só funcionam por delivery. O acesso às praias segue proibido. Barreiras sanitárias também foram montadas nas entradas da cidade. São Sebastião também optou por fazer barreiras sanitárias neste feriado de Corpus Christi para evitar a circulação de pessoas infectadas pelo coronavírus. Os ocupantes do veículo são orientados sobre os cuidados de prevenção à Covid-19 e também são submetidos à medição da temperatura corporal. Reservas em hotéis da cidade seguem suspensas e o acesso às praias proibido. Em Ilhabela, as balsas seguem com restrições para embarque, com entrada somente para carros autorizados. Os hotéis permanecem fechados. Taubaté confirmou nesta quinta-feira a 6ª morte por coronavírus de um idoso de 78 anos, portador de doenças crônicas. E hoje a cidade voltou a registrar aumento da taxa de ocupação dos leitos de UTI. 62% das 24 unidades de terapia intensiva disponíveis na rede municipal estão ocupadas para tratamento de pacientes com Covid-19 em estado mais grave. Até a próxima semana, o município passa a contar com 30 leitos de UTI. E São José dos Campos também registrou mais uma morte, hoje, de uma mulher de 71 anos. A Polícia Civil investiga o desaparecimento de um casal de São José dos Campos após uma negociação para a venda de um carro. Segundo as investigações, Letícia Angélica de Melo da Silva, de 23 anos, e Henrique da Silva Jacinto, de 29, saíram de São José dos Campos no dia 3 de junho. O casal seguiu para Paraibuna, onde iria acertar a venda do veículo deles. Depois disso, os dois nunca mais foram vistos pela família. Parentes das vítimas registraram um boletim de ocorrência sobre o caso.
E um homem foi preso ontem à noite em São Sebastião, no litoral norte, após ser flagrado com drogas dentro do carro. 800 pinos de cocaína, além de um tablete da droga, foram localizados pela polícia dentro do estepe do veículo na rodovia Rio Santos. Segundo a polícia, durante ronda no bairro Boracéia, ao perceber que seria abordado, o suspeito tentou fugir em alta velocidade, mas foi parado pelos policiais. Ele confessou que a droga veio de Campinas e seria entregue em Boiçucanga, em São Sebastião. O homem confessou que iria receber R$1.000 pelo serviço. Ele foi preso em flagrante e vai responder por tráfico de drogas. Em instantes, no Band Cidade, a Prefeitura de São José dos Campos cria campanha virtual para incentivar denúncias contra a violência doméstica. Agora, 7 em ponto.